Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você o que está escrito na Bíblia, em 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. São 2 versículos apenas, 2 ou 3 versículos que eu vou ler. Palavras do apóstolo Paulo, um homem que perseguiu a igreja antes de ter um encontro com o Senhor Jesus. Paulo foi um perseguidor da igreja de Cristo, porque ele acreditava estar prestando um serviço a Deus. Ele perseguiu os apóstolos, ele perseguiu os cristãos daquela época, porque ele não acreditava na verdade de que Cristo havia ressuscitado, de que ele era Deus, Salvador da humanidade. Ele não cria, até que ele teve um encontro poderoso com o Senhor Jesus, quando ele ia para Damasco, e no caminho da estrada de Damasco ele teve um encontro. Jesus surgiu repentinamente, né? E ele viu uma luz que resplandeceu diante dos olhos dele, que o deixou cego por algumas horas, por alguns dias, né? E ele caiu por terra, e ele ficou assombrado com aquilo que ele ouviu uma voz que dizia: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Porque Jesus tinha como perseguição para ele a igreja, a perseguição que ele fazia à igreja de Cristo, né? A sua igreja, o seu povo. Então ele apareceu a Paulo, visivelmente. Paulo teve a visão, e o Senhor disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? E ele, atônito, né, caído, em choque, estado de choque, perguntou: quem és tu, Senhor? Aí a voz respondeu para ele, a voz de Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele percebeu que ele estava diante de um Deus único e verdadeiro, né? E foi a sua conversão, foi a sua experiência tremenda. E Paulo foi escolhido por Deus, como nós vemos, né? As cartas que ele registrou na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, as coisas que ele escreveu, a história da sua vida. Foi uma vida muito sofrida, padeceu muita perseguição, sofreu muitas prisões, sofreu muitos açoites, foi condenado à morte finalmente, né? E ele teve uma vida sofrida a serviço do Evangelho. E eu queria ler para você alguns versículos aqui, versículos 6, 7, 8. São 3 versículos apenas, na segunda carta a Timóteo que ele escreve, no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. As palavras de Paulo, quando ele está chegando no final da sua vida, no final da sua carreira. Aqueles que estão acostumados familiarizados com a Bíblia, com a leitura da Palavra de Deus, conhecem bem esse texto, né? Mas Paulo, depois de viver uma vida inteira servindo a Deus, sofrendo, sendo preso, chicoteado, perseguido, sofreu naufrágios, e a Bíblia relata as experiências do apóstolo Paulo. E ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo tinha consciência, quando ele chegou nesse tempo, no fim da sua existência, a sua intimidade com Deus era tão grande que ele sabia, ele sentia que a partida dele desse mundo, que estava próximo, estava bem próximo. Então ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sentia a proximidade da sua partida, e que os seus dias estavam vivendo os dias finais. E ele diz assim: combati o bom combate. Como ele resume a vida que ele viveu até aquela presente hora. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha como ele resumiu a sua vida, como ele resumiu esse momento. Ele olhando, fazendo uma reflexão, olhando para a sua vida, para o transcurso todo que ele tinha passado, ele chega a uma conclusão. Sabendo que a sua vida estava chegando ao fim, estava chegando nos limites, estava chegando a sua hora de partir, ele diz assim: combati o bom combate. Esse deve ser o combate, deveria ser o resumo da vida de cada servo de Deus, de cada serva de Deus. Você que me ouve nesse instante, você que compartilha desse vídeo, você que ouve essas palavras, você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, você que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Em primeiro lugar, como esperamos o final da nossa jornada? Temos a consciência de que a nossa vida tem um limite e que quando nós sairmos desse mundo nós temos um destino certo, que é a mansão celestial, o reino celestial. Por quê? Porque poderemos resumir a nossa vida como Paulo resumiu a dele, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, terminei. Não foi interrompida, não foi o pecado que me levou, não foi Satanás que me derrubou, mas acabei a carreira porque cheguei no limite que Deus propôs à minha vida, para a minha existência humana. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha a certeza que ele tinha. Desde agora, a coroa da justiça que está me guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Essa é a existência que nós estamos vivendo. Estamos consagrando a nossa vida ao Senhor, estamos servindo a Jesus com fidelidade, estamos honrando a Deus e a sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Temos lido esse livro, temos praticado os seus ensinos, temos seguido as orientações do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Ele não é só o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Temos seguido porque nossa vida terá um limite. Vai chegar um momento que nós teremos que enfrentar a partida, né? Porque ele disse assim: e sei que o tempo da minha partida está próxima. Nós temos que ter consciência que a nossa partida para junto do Senhor acontecerá a qualquer momento. Nossa vida tem prazo de validade, que é Deus quem determina. Nós precisamos estar preparados, servindo ao Senhor. Será que temos combatido o bom combate? Será que a sua vida tem sido de um bom combatente, uma boa combatente, ao lado de Jesus, ao lado da palavra de Deus, ao lado dos ensinamentos do Senhor, ao lado das suas doutrinas? Temos combatido o bom combate para vencer o pecado, o mundo, a nossa própria carne? É o que nós precisamos para ter certeza, a convicção que quando a nossa hora chegar, nós partiremos, como diz aqui: a minha partida está próxima, combati o bom combate. O que ele diz aqui? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Será que nós temos a consciência, a convicção de que a nossa coroa da justiça de Deus sobre nós, por Cristo Jesus, está reservada? Temos combatido o bom combate? É tempo de uma reflexão, meu irmão. É tempo de uma reflexão, minha irmã. Se temos servido ao Senhor com fidelidade, se não o temos feito, temos sido falhos, é tempo de reconsiderar, é tempo de vigiar, de acordar para a realidade e mudarmos os posicionamentos para que possamos servir ao Senhor com alegria. Essa é a reflexão que eu queria fazer com você nessa oportunidade, para que pudéssemos ser exemplo, termos no apóstolo Paulo exemplo dessas palavras, pudessem servir, se enquadrar na nossa própria vida. Eu vou ler mais uma vez para você, repetir diversas vezes, mas eu quero repetir mais uma vez.
porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida já está próximo. E podemos ver a proximidade do final da nossa vida humana como a proximidade de Deus e Jesus no reino celestial. Combati o bom combate, vamos combater o bom combate, acabar a carreira, não deixar a carreira ser interrompida por qualquer motivo, mas acabar no tempo de Deus como Ele determina. E ter a certeza que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, dará naquele dia não somente a Ele, como Ele disse, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos ajude a termos uma vida de combatentes do Senhor, que possamos estar combatendo ao lado da palavra de Deus, combatendo ao lado de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar, buscar a presença de Deus agora. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti agora por essas vidas que me acompanham nesse momento de oração. Olha por esses lares que estão representados por essas pessoas, as famílias que elas representam. Senhor, cada situação, cada vida, cada um tem o seu problema, tem a sua luta, o seu desafio. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um pelo poder do Teu Espírito. Para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino, opera um milagre agora nesta vida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço e nos permitindo o Senhor. Até a próxima.